Sabe Eu com quem volto que eu só. estava conversando agora? Ah. Carlos Miguel e Luiz Eduardo. Lembro que não te trazem boas lembranças. Não trazem. O Carlos, o Luiz Eduardo pelo Grêmio Show, lá do final dos anos 80, e o Carlos Miguel, que até jogou no Inter depois. É verdade. Mas um dos grandes nomes do Grêmio dos anos... O Carlos Miguel é um dos responsáveis pelo Wagner Mancini, atual técnico do Grêmio, que foi contratado para ser titular do meio-campo, não ter sido titular, porque o Grêmio apresentou os meninos Arilson e Carlos Miguel, que engoliram... Aliás, como se usava base uma época no futebol do Rio Grande do Sul? Aconteceu isso faz tempo, mas aconteceu. Como se usava... Eu estava lembrando hoje, César, de 2015, do próprio Diego Aguirre, que eu considero que foi a última vez que o Inter usou a base de forma assim, corajosa. O Diego Aguirre, em 2015, o Inter tinha um monte de medalhão, jogador contratado caro, para lateral direita, para volante, para atacante. O Diego Aguirre chegou, ele botou, os três tinham 19 anos. Eu acho que o Valdívia tinha 18, mas ele colocou o William na lateral direita, o Rodrigo Dourado de primeiro volante e o Valdívia de atacante. E o Sacha, né? O Sacha, eu não vou dar um mérito pro Aguirre, porque o Abel, no ano anterior, antes de sair, já tinha começado a botar o Sacha. O nome disso é coragem, meu querido. O nome disso é coragem. O Filipão botou o Carlos Miguel e o Arilson como as cabeças pensantes de meio campo. E o Emerson. O Emerson machucou, né? O Emerson foi um pouquinho depois. Primeiro ele botou o Carlos Miguel e o Arilson, né? Porque o Grêmio tinha Dinho. Na época que o Carlos Miguel e o Arilson se fixaram, era o Dinho e o Goiano. O nome disso é coragem, meu querido. Coragem que os caras não têm mais. Quero te fazer um contraponto aqui. E não para querer contestar, apenas para ampliar a discussão. Tu não acha que alguns desses caras aí, eles jogariam em qualquer lugar, independente de utilização? Vou dar um exemplo, tá? O William foi para a Europa e tá jogando até hoje, né? Aí tu tem o Miguel. Porra, o Miguel... Quando é que vai ter outro Carlos Miguel no Grêmio? Não, tá bem, César, mas assim, o Praxedes é titular no Internacional. O Praxedes é titular no Internacional. O Praxedes tinha que ter jogado, o Praxedes tinha que ter sido titular. O Praxedes, a Copinha de 2020 tinha que ter acabado com o Praxedes. Não sei quem vai jogar do lado dele, mas esse guri ele vai ter que jogar. E o Inter não botou ele o ano inteiro. Pegando o exemplo do Inter, né, e as suas construções históricas, né? Alguns jogadores, o Inter foi um clube que a vida inteira revelou grandes jogadores. Uns acabaram não estourando no próprio Inter, não é no sentido de estourar para o futebol, mas não conseguiram grandes conquistas porque os momentos às vezes não indicavam. Mas o Inter sempre revelou grandes jogadores. E eu acho curioso porque a gente não vê hoje aquela ideia de revelar, que eu não vejo no Grêmio também. Por exemplo, o Everton levou um tempão para jogar no Grêmio. O PP só jogou no Grêmio depois que o Everton foi vendido. E o Inter... César, o Everton era reserva do Fernandinho. O Everton jogou porque o Fernandinho foi embora. Outra, o Arthur jogou porque o Maicon teve uma lesão séria, cara. É óbvio. O PP foi jogar quando o Everton foi vendido, porque ele não podia ser titular com o Alisson jogando. É isso aí. E o Inter, tu pega... Esses dias eu estava vendo, e eu acabei vendo a final que o Inter que ganhou da Ponte Preta. Não me lembro o ano. Da Copinha? Da Copinha. Me lembro 98. Foi 98? Pois é. 98. Eu tava vendo esse jogo e tal, e aí eu fiquei atento para ver o jogo. Eu digo, porra, quem é que... Ali tu tem o Clayton, ali tu tem o Lúcio, ali tu tem o Ronaldo, tu tem o Manuel, tu tem o Fábio Pinto, mas o que acontece ali? Os caras saíam dali, tu já sabia quem ia jogar e quem não ia. Claro. Hoje é curioso, porque hoje existe um buraco gigante entre esses jogos da Copinha com relação ao profissional, que foi preenchido pela transição um tempo, e eu vi também, aí falando do Inter também, tu deve lembrar, o Inter foi bicampeão brasileiro de aspirantes. O Inter não revelou nenhum jogador dos aspirantes, Baldasso. Nenhum, Baldasso. O único jogador que saiu dos aspirantes, que jogou meia dúzia de jogos e não jogou mais, foi aquele Bertotto. Lembra? Mas nenhum. Volante canhoto. Cara, mas aí é que tá, ô César, eu quero entender isso. Uma vez um ex-presidente do Internacional me disse o seguinte, cara,
treinador de futebol não gosta de botar guri, porque é sair da zona de conforto. A zona de conforto é botar um medalhão, o experiente, o cara que conhece o atalho e tal. Botar guri é mais difícil porque o guri vai errar. O guri vai fazer cagada, o guri não está ainda completo taticamente. Quando tu bota um guri, tu tem mais trabalho. Mas Porque não tu é tem inteligente isso. Claro, porque tu tem que terminar de preparar o guri. Então, os treinadores, em geral, me disse esse ex-presidente, têm dificuldade de botar os guris, tem resistência para botar os guris, porque é sair da zona do conforto. Porra, vai ter que sair, né? Aí a ordem tem que vir de cima, né? Tu sabe que eu não concordo com... Eu entendo essa premissa, mas eu não acho que seja algo do treinador, tá? Para mim, os grupos de futebol, os jogadores, eles montam grandes confrarias. E esses meninos nada mais são do que alguém que não chegou nessa confraria. Ele chega naquela hora. Então, eu não acho que seja algo do treinador. O que eu vivi nas minhas experiências, que são zero, são pequeníssimas, como dirigente, é que existe um status, entendeu? Existe um status no vestiário e não é feito pelo técnico, não é uma... Porque o técnico, tudo que o treinador quer é uma solução. Imagina só tu ser treinador do Santos e surgiu o Neymar. Porra, ele vai ganhar todos os jogos para mim. Tudo que eu quero é que ele esteja lá. Ou o treinador, o Ronaldinho, para quem não lembra, o Ronaldinho subiu e o treinador da época, antes ele subiu com o Lazzaroni e tal, mas depois ele sobe, lembra que era o técnico? Celso Roth. E o Celso Roth resolveu achar que o Itaqui, taticamente, ele servia mais para o Grêmio do que o Ronaldinho Gaúcho, velho. Ronaldinho Gaúcho foi reserva do Itaqui. E aí, depois, é preciso dizer também, com o próprio Roth, o melhor momento do Ronaldinho no Grêmio é com o Roth, que aí ele toma a condição de protagonista, faz aquela Copa João Avelange fantástica e joga um Campeonato Gaúcho que é um dos maiores, que ele destrói. Ele ganha todos os jogos. Ele acaba com a carreira do Dunga. Ali vira época, né? Mas, ali vira história. Mas aí tu tá citando o fenômeno, César. Claro. Tá citando fenômeno. O Alexandre Pato no Inter, quando surgiu, o Alexandre Pato é o seguinte, cara, não tinha o que fazer. Tinha que botar pra jogar. Ele era um fenômeno. Ele era um fenômeno. Com 17 anos de idade, ele passava pelo time inteiro e botava pra dentro do gol. O Pato foi eu já te contei essa história, né? O Pato foi um dos maiores fenômenos que eu vi na base, né? Ele era incrível. O Pato, eu fui ver um jogo do Sub-15, Sub-16, assim, uma coisa assim, ou 17, ele com 16, e eu saí do jogo deprimido. Eu fui direto pra farmácia. Eu disse, cara, vão ser anos infernais. A sorte, que é uma sorte do gremista, o Pato nunca jogou um Grenal, né? Não jogou. Nunca jogou um Grenal como profissional. Mas o Pato, cara, o Pato, assim, o Pato surge no Internacional no final de 2006, que é o ano que o Inter estava se preparando para jogar com o Barcelona. O Pato foi titular contra o Barcelona, as pessoas não lembram disso. O Pato foi titular com 17 anos de idade. E no ano seguinte, começou uma ronha, no começo do ano seguinte, porque tinha a renovação de contrato, aí começaram a esconder o Pato, e aí a multa rescisória. O Pato sai do Inter por 20 milhões de dólares. E não foi compra, não foi venda. Os caras pagaram a multa. Pagaram a multa. E vamos combinar. O Pato era o grande fenômeno do futebol. 20 milhões de dólares era troco de bala naquele momento pelo Pato. O Pato valeria o dobro disso. O Pato foi, para análise esportiva pós-mundial, o sucessor do Nazário. Sim. Que ele, por falta de profissionalismo, não conseguiu confirmar. Não, exatamente. Mas ele era isso, né? O Pato não é um engano de quem achou que ele era um fenômeno. O Pato era um fenômeno. Ele é que largou a carreira em determinado momento. O Pato era o sucessor de Ronaldo Nazário. Ou ele ou o Luiz Adriano, que é outro que largou a carreira muito cedo também. Que era outro fenômeno. Não, o Adriano Imperador, né? Desculpa, o Adriano Imperador. Que o Luiz Adriano, esse surfou a onda do Pato, jogava bem menos que o Pato. Mas aí é que tá. Isso é outra coisa que eu queria dizer. Nós estamos citando fenômeno, cara. Nós estamos citando fenômenos. Claro. A questão é que existem, abaixo dos fenômenos, uma infinidade de bons jogadores que vão ser úteis para ti, surgindo da base, que tu vai conseguir vender, que tu vai conseguir fazer dinheiro, tu vai conseguir ganhar título, né? E não se usa. Mas, enfim,